Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui para falar do setor de energia. Hoje tem coisa muito bacana para você que está acompanhando essa nossa nova jornada aqui, levando informação para o setor de energia, com o nosso propósito, né, como a gente falou no podcast passado, de viabilizar a transição energética e conectar o mundo à energia limpa. Bem, dentro desse contexto existem vários desdobramentos, e um deles é o que fazer para escolher uma empresa correta, que passe segurança, acessibilidade, acompanhamento de você, consumidor. O que eu tenho que observar? Que pontos que eu tenho que analisar? Quais são os equipamentos que essa empresa vai ter que usar para ela me dar uma garantia, uma segurança? É tudo igual? É tudo a mesma coisa? Tem diferença? O que a empresa precisa ter de estrutura para ela te dar o suporte necessário para você fazer uma escolha de construir um patrimônio, né, um ativo, como a gente falou no podcast passado. Então, por essas e outras dúvidas, eu trouxe mais uma vez o nosso amigo, o nosso consultor, o nosso parceiro, o consultor de todo o mercado nacional de energia, Merivaldo Brito. Valeu. É uma satisfação estar de novo aqui com você e poder falar mais um pouco, né, de energia, setor solar e de transição energética. Maravilha. Vamos começar com a primeira pergunta, Merivaldo. A taxação solar. E aí, compensa, Merivaldo, fazer um projeto solar hoje? Compensa com essa taxação, esses impostos, essa insegurança jurídica que a gente passa pelo Brasil? Vale a pena fazer um investimento em energia fotovoltaica? Lucas, bem abordado esse ponto, né? E como você falou, a gente roda o Brasil bastante e tem acompanhado, né? Desde 2012 a 4812, depois vem a 687 ali em 2015, 2016 e, logicamente, ali com a Lei 14.300, recentemente, né? Em 2022, que foi oficializado em 2023. Então eu gosto de tratar que essa taxação do setor solar, como foi a expressão muito forte usada em todo o Brasil, né? Que até no ponto de vista do integrador, e o integrador, lembrando, as empresas que prestam serviço ao consumidor final na instalação, porque integrador, ela vem de integração, né? Do integrador é o quê? Ele levar a integração, ele levar o conjunto de soluções ao consumidor final, seja no residencial, seja no comercial e seja no industrial. Então ele é responsável por também diversificar as informações sobre a taxação solar. E engraçado, Lucas, que em 2022 a gente percebeu muito que a taxação solar foi usado muito forte como argumento de venda para o integrador. Ou seja, o integrador usava a questão de que, olha, faça o seu sistema solar agora no final do ano, porque ano que vem, 2023, após o dia 6 de janeiro, após promulgar a Lei 14.300, não vai valer mais a pena. Então, houve-se um estouro de vendas de sistema solar fotovoltaico, de kit de solar fotovoltaico em todo o Brasil, porque o consumidor final, né, acreditou-se que, a partir de 2023, com a Lei 14.300, essa taxação solar não haveria mais de compensar de instalar o seu sistema solar. E aí, isso é verdade ou é mentira? Pois é, As pessoas querem saber. E é de fato, eu falo que isso é um grande mito, né? Empresas que talvez até de forma inocente, querendo alavancar suas vendas de 2023, não estão preparados para entrar no setor energético, de forma até inocente, usou isso como argumento de venda. Que depois, em 2022, 2023, a gente teve uma queda nas vendas porque o consumidor final acreditou naquele mito que não compensaria mais. Então, entendendo que a taxação solar nada mais é do que uma questão que a gente discutiu desde 2018 e 2019, a PL 5719, alguma coisa assim, eu não me lembro direito da PL, uma certa, todas elas voltadas com audiência pública na ANEEL, e estabeleceu algumas situações, por exemplo, o Lucas, situações que a concessionária de energia, ela tem um custo para fazer a operação do sistema, e você pode gerar um sistema, fazer um sistema solar, gerar energia, injetar na rede e mandar para uma casa no mesmo estado, quanto que a concessionária tem a mesma concessão. E isso existe uma distribuição de energia. Ah, Merivaldo, mas se você me falar, tem a taxa de distribuição. Mas também o sistema é de compensação de energia. Então o que foi se debatido era o quê? Um mecanismo onde que a gente encontrasse um equilíbrio entre a empresa distribuidora de energia e entre também as empresas que prestam serviço de energia solar e aquele consumidor que queira gerar sua energia solar. Então esse mito, ele nunca existiu, né? Eu sempre falo isso, e basta você fazer conta, né? Você está no mercado, você está atuando, né? Então isso foi uma situação que as empresas usaram para vender, mas que de fato não se consagra como uma verdade, não compensar fazer um sistema solar. Até porque, né, a tecnologia foi aumentando a sua eficiência,
eficiência disruptiva absurda, né? De custo mesmo de equipamento, avanço tecnológico, aumento da eficiência das placas, aumento da eficiência dos inversores. Aumento da tarifa energética. E a gente vê pelo payback dos projetos na época, Perfeito. que estava dando mais de 3 anos, e hoje a gente já teve casos aqui na empresa de payback de 1 ano e 6 meses. Exatamente. Um ano e 6 meses, ou seja, menos da metade. Então, o investimento, ele tem um retorno para o consumidor de grupo B. Hoje, a gente fez um levantamento de alguns clientes, Merivaldo, e a gente teve retornos de 4,5% ao mês. Olha aí. Ao mês. Ou seja, qual é o investimento hoje que te dá um retorno de 4,5% ao mês? Já após taxação. Né? Já após taxação. Isso é bem... Pós taxação. Ou seja, é uma inverdade essa questão da taxação, porque a energia por si, ela tem um inflacionamento muito absurdo. Exato. Então a taxação passa a ser insignificante mediante esse inflacionamento que tem de forma recorrente. Exatamente. E é bom, né, Lucas, você trouxe bem esse ponto de abordação, porque o que de fato a gente vai pagar? O que de fato o consumidor final vai pagar quando ele realizar o seu sistema solar fotovoltaico? É importante a gente frisar que ele vai pagar sobre aquele percentual que ele injeta na rede, que é uma fração do fio B, que é a rede de distribuição. Então, tem esse fracionamento também. E aí vamos fazer um exemplo bem prático. Né? Por exemplo, se a pessoa ali vai gerar em torno de 500 kW, vamos colocar 1.000 kW, até 1 kW a mais, ou 500 ou 1.000, pode escolher, 800 kW, ele vai pagar em torno de 0,4 centavos o quilowatt injetado, que é 15% do fio B. Então, se o meu fio B, o imposto do meu estado é 28%, eu vou pagar 15% daqueles 28%. Se eu transformar isso em fração de centavos, eu realizei essa conta ano passado, vai estar em torno de 4 centavos o quilowatt injetado. Então, sabe, se fizeram, né? E outra, a partir do momento que essa lei mudou, lembra que você pagava a taxa mínima? Essa taxa mínima ela não existe. Você vai pagar o quê? A taxa mínima sua vai ser sobre o que você injetar. Então, a gente sempre fala lá no Goiás que a gente trocou 6 por meia dúzia. Né? Então, você continua sendo beneficiário com tudo aquilo que o solar pode te trazer de benefício em rentabilidade e sustentabilidade, diminuindo aí, como você falou, payback, inflação energética, equipamento com tecnologias melhores, com custo mais baixo. E falando em equipamento, eu até anotei aqui a pergunta para lhe fazer. O que é que o consumidor precisa identificar de estrutura na empresa para passar segurança? Você que é um especialista da área, que tem 20 anos no setor de energia, o que é que o consumidor que está nos assistindo precisa identificar numa empresa para dizer, nessa eu posso confiar, essa eu posso comprar, essa eu posso ir sem medo? Porque existe uma desconfiança geral no setor de energia solar, não especificamente no setor de energia, do consumidor de olhar assim, esse cara quer me vender, esse cara quer me empurrar um produto, esse cara quer me trazer mais um problema em vez de me trazer uma solução. O que é que ajuda o nosso consumidor? O que é que ele tem que observar numa empresa para dizer, nessa eu posso confiar? É engraçado quando você me pergunta isso, eu lembro lá do podcast 1, que a gente falou muito da estrutura do setor elétrico e da estrutura do setor solar que se criou fora do setor elétrico, né? E aí eu lembro que eu relatei daquela situação que algumas falhas que nós fizemos, e eu vou me colocar no setor de energia porque eu venho dele desde o berço, né, desde a eletricidade básica, né? E é importante a gente falar que nessa pergunta sua também, vou te trazer um relato. Lembra quando você ia fazer um orçamento, ou não sei se você chegou nisso, ou seus pais de repente, vamos construir uma casa. E aí chegava um eletricista e um cobrava e falava assim, olha, eu vou colocar aqui o material. E aí a diferença era muito grande. Muitas vezes o cara ia fazer uma instalação elétrica, ele colocava só um disjuntor lá no padrão e colocava a fiação, se você desligasse o disjuntor do padrão, desligava toda a casa. Por quê? Ali ele já não estava de acordo com o 5410, que era, por exemplo, para um chuveiro eu tenho que ter um disjuntor separado. Então se você lá na sua casa hoje, se você não tem um chuveiro, ou você que está nos assistindo, se você se você precisa desligar o chuveiro, o circuito do chuveiro, você não tem um disjuntor separado, você já está fora da norma 5410. Que rege o quê? A divisão dos circuitos. Todo equipamento estacionário ele tem que ter um disjuntor separado. Ar-condicionado, um forno elétrico, uma máquina de lavar. Por quê? São circuitos de tomadas de usos específicos. E por que eu estou relatando isso? Porque muitas vezes na elétrica a gente ia passar um orçamento para fazer a elétrica de uma casa. Quem que ganhava o orçamento? Aquele que fazia mais barato.
O baratão. O baratão. O baratão. O baratão. Então ali ele usava muitas vezes um cabo não especificado. Por exemplo, no ar-condicionado eu precisava de um cabo de bitola 4. O outro eletricista vinha e passava um cabo de bitola 2. Qual que vai ser mais barato? O de bitola 2, que é um cabo mais fino. Não colocava o disjuntor para o uso específico. Por que eu estou relatando isso? Agora no solar vivenciamos as mesmas situações. Então, quando você sempre buscar os equipamentos, a gente vai ter hoje, o Lucas, eu estava até vendo isso aí, a gente tem mais de 70 marcas de inversores no Brasil hoje, aí disponível para o consumidor final. E todos eles, em qualquer discurso de qualquer empresa, o dele é o Tier 1. É o número 1. É o melhor. Como eu identificar isso? Então, primeiro o consumidor ele tem que se educar, ele tem que buscar referência, porque o consumidor também ele busca sempre o mais barato. Então tem que buscar referência da empresa, ligar, né? Muitas vezes fazer aquele checklist, né? De, quantos sistemas você instalou? Me dá um cliente de referência. Eu tive os meus clientes de referência que você ligar até hoje, ele vai falar do meu pós-venda, seja do lado positivo, seja do lado negativo. Né? Então, sempre o consumidor final tem que estar atento nisso. São mais de 70 marcas de inversores, são mais de nem sei quantas marcas de módulos fotovoltaicos, e todos eles com suas características específicas. Né? Com tecnologias diferentes, com garantias diferentes, sem falar na qualidade do... Outra coisa, bancabilidade. Não adianta eu ter um equipamento com 20 anos de garantia ou 10 anos de garantia. Será que esse fabricante ou esse fornecedor vai estar no Brasil para te dar esse respaldo? Será que ele vai estar vivo, né? Será que ele não vai falir, né? Qual é o tempo que essa empresa tem, a expertise no setor? Um ponto que você falou que me chamou muita atenção é o seguinte, dentro da sua fala, eu percebo que o baratão, ele acaba tomando um espaço, mas o consumidor não tem consciência do impacto que essas escolhas pelo mais barato pode trazer. Em virtude de acidentes, em virtude de incêndios, em virtude de, às vezes, projetos que necessitam de uma engenharia civil, sem ter uma engenharia civil, gerando um desabamento ou até mesmo um desastre, como a gente já viu. Então a sua fala ela é muito pertinente no sentido de que o consumidor ele precisa de fato entender que tipo de equipamento que ele está contratando, que tipo de empresa que ele está contratando, e principalmente nós na Verso somos especialistas em solucionar o problema do cliente. O seu problema, se você for o nosso cliente, está nos assistindo, sabe disso. Então, na sua solicitação para a empresa, pergunte qual é o case de sucesso da empresa e qual é o case de fracasso. Porque todo mundo vai errar, não adianta. Quem diz que nunca errou é mentiroso. Então, a questão é que atitude que você vai ter no erro. Eu lembro que nós temos um cliente aqui, vou até citar o nome dele aqui, que é o Pita, no posto da Barão de Stutt, tem vários outros postos, e a gente fez um projeto com ele e o equipamento foi um erro do fabricante, e a gente teve um problema no equipamento. Certo. E isso atrapalhou a geração dele, isso afetou a geração dele, o que ele tinha contratado. Nós fomos junto ao fabricante, nós lutamos pelo ressarcimento da produção que não foi gerada. Perfeito. Nós fizemos todo o projeto, passamos para o fabricante ressarciu, e hoje ele está muito satisfeito com a gente. E foi um erro, gerou um transtorno, mas a nossa atitude é de resolução, é de resolver o problema. Mas tem empresa por aí que de repente o cara abriu o CNPJ lá na casa dele e não deu mais certo, ele fecha. E você vai ficar na mão. Mas aí você tem essa discrepância de orçamento, porque ele não tem engenheiro na folha dele, ele não tem o respaldo de uma estrutura onde eu tenho um setor de pós-venda especializado em relacionamento com o fabricante, especializado em homologação de projeto, mediante a ENA ou de acompanhamento de processo, porque você que já tem um projeto solar sabe que existem processos que não está na mão da empresa que você contrata, e você que ainda não é cliente, saiba disso. Existem responsabilidades. Inclusive lá na Verso, Merivaldo, a gente tem uma matriz de responsabilidade. O que é responsabilidade da Verso, o que é responsabilidade do cliente e o que é responsabilidade da Enel, para que a gente possa, dentro de um cronograma, entender quais as atribuições de cada um nessa etapa. E aí o consumidor possa entender qual a parcela dele de responsabilidade, qual a parcela da empresa que ele está contratando e qual parcelas de projetos que não estão na mão nem da Verso nem do consumidor, que aí a gente entra nas normas. Isso, é importante a gente estar ciente, né? O setor energético e o setor solar fotovoltaico, como eu falei, eles caminham lado a lado, né? Então, de equipamento, o consumidor final
tem que entender essa responsabilidade da empresa, igual você falou, as matrizes e aí as grades curriculares, né, que eu sempre falo, né, as grades curriculares ali de cada um, a expertise de cada um e as responsabilidades de cada um. Então, falando de norma, hoje, por exemplo, a gente já trabalha aí com os inversores contra proteção contra incêndio, né, que já é embasado na tecnologia AFCI, né, que é uma norma internacional chamada OL 1699B, no qual o Inmetro agora publicou recentemente uma portaria 515 que decreta também que a partir do ano que vem todos os inversores têm que ter proteção contra incêndio. Isso já é uma realidade em outros estados como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, onde a gente também participou aí da construção dessa norma, e agora recentemente a gente fez aí uma reunião, tá no nosso Instagram lá também, Merivaldo Brito, junto aqui com o comandante-geral do Corpo Bombeiro do estado do Ceará, onde eles também estão atentos a isso. Como você falou, o equipamento, nós estamos falando de uma geração de energia solar, né, Lucas? Então, se tiver ali um arco, qualquer ponto de fuga de corrente elétrica, isso vai romper um arco e vai virar um incêndio, e aí você pode desligar a subestação, o disjuntor, que nada vai impedir. Se tiver sol, vai ter fogo. Então, isso é importante a gente entender, é importante o consumidor saber que já temos hoje equipamentos que têm proteção contra incêndio. É essa a palavra, e isso embasado em leis internacionais. E né? já temos casos de incêndio com projetos fotovoltaicos e acidentes também, né? Acidentes também. Eu participei de 2 perícias, como você falou, né? E a gente lá em Mato Grosso, se você jogar aí telhado, o maior telhado que caiu, seja estrutural, você bem relatou, né? Uma empresa ela tem que ter ali a questão da engenharia civil para um cálculo estrutural, engenheiro eletricista para a questão de proteção contra arco elétrico, entender os equipamentos. E recentemente eu participei agora de infelizmente para o cliente, né? De uma perícia aonde o sistema solar lá com 200 painéis lá em Mato Grosso e houve um incêndio e ali não tem o que fazer, né, Lucas? Quando pega um incêndio, que acontece um fogo, geralmente ali entre 10, 11 horas o maior sol pico. Então, o que a gente tem que fazer, o bombeiro aconselha, é você afastar até que aquele fogo cessia, né? Porque enquanto tiver sol, tem fogo. E tem bastante, não precisa de eu aqui relatar, é só jogar no Google que você vai ver isso. Isso está relacionado a equipamento, está relacionado a mão de obra, a RT, comprometimento, instalação. E isso o consumidor tem que ficar ciente. Isso é muito importante, porque hoje a gente está no movimento... Vou ver aqui minhas considerações. A gente está num movimento hoje que é assim... Quem trazer a proposta mais barata, eu fecho. Exato. E esse ponto que você tocou é muito pertinente, porque quando eu era criança, eu via aquelas propagandas de acidente de carro para a pessoa não beber, né? Para a pessoa não beber, para não gerar um acidente, perder a vida, perder a família. E eu fico pensando, não é diferente do nosso setor. Você coloca em risco a sua família, o seu patrimônio, você coloca em risco a vida de pessoas por você não estar dentro das normas. Então, esse mais barato tem um custo. Esse mais barato, o baratão, ele age de forma inocente muitas vezes, mas essas ações, essa negligência pode gerar acidentes terríveis. A gente não quer isso. Então, para isso, dentro da norma, dentro dos equipamentos que tenham seguro contra de arco elétrico, a Vestel já trabalha com esses equipamentos. Eu não sou engenheiro, não sou administrador, mas a nossa empresa sempre prezou por qualidade, com os melhores equipamentos, com equipamentos que tenham equipamentos que tenham proteção contra incêndio, como o Merivaldo falou, e sempre foi uma prioridade para a gente. E acaba que às vezes a nossa proposta está um pouco mais alta e eu digo assim, não tem problema nenhum. Nós não somos realmente o mais barato. Eu não quero ser o mais barato. Eu quero ser aquele que gera qualidade, gera eficiência e gera solução para o cliente. Eu não quero ser o mais barato. Eu não tenho interesse em ser o mais barato. Né? Mas eu quero ter um compromisso com a vida, eu tenho um compromisso com a qualidade, eu tenho um compromisso com o patrimônio que o cliente está comprando. Porque ele está comprando um patrimônio, né, Merivaldo? Ele está comprando uma geração de energia, uma coisa que vai gerar receita para a empresa ou para a residência dele, né? Por anos. Então, isso é um patrimônio que a gente tem que zelar pela aquilo que é nosso e pela nossa vida, né, também. Merivaldo, eu separei aqui umas perguntinhas para você. Tem mais uma. Essas normas de segurança que você falou, como que o cliente pode levar em consideração na hora de fazer um projeto solar? Como que ele vai entender e identificar se a empresa está ou não de acordo com essas normas de segurança? Eu sempre falo assim que o consumidor final ele tem que ter uma linguagem mais coloquial, né, Lucas? Então,
Eu hoje, se eu tivesse uma pergunta para o consumidor perguntar para as empresas, eu sempre falava, falar de FCI, né? E aí só ressaltando, né, da segurança, né? Quando você fala de segurança de vidas, ao L1699B, no seu inciso ali, logo no parágrafo 2, vai falar o seguinte, para segurança de vidas e usuários e propriedades. Então isso está na norma. Não é para outro fim. É para segurança de vidas e de proprietários, de usuários e das propriedades. Então isso é muito forte. Né? E por que eu falo isso? Porque eu sou da área elétrica há 20 anos e já tive parceiros já que veio a óbito com choque elétrico. A cada 1 hora, 2 horas, morre 1,6 pessoas por choque elétrico. Isso é muito sério. Né? Se a gente pegar casos aqui, eu vou relembrar dos meninos do Flamengo, aqueles meninos. Quem que não lembra que ali foi uma falha elétrica no ar-condicionado, no disjuntor, lembra? Lá do começo que eu falei das falhas. Então, tudo isso gera morte. Né? Recentemente, se você buscar também, você vai ver que no sistema solar já teve acidentes fatais já. Então, isso é bastante sério, tratar de segurança. Então, a primeira pergunta que o consumidor final faria para a empresa é o seguinte, quando receber uma proposta, pergunta, o seu inversor tem proteção contra incêndio? É uma pergunta simples, né? E dependendo da resposta, o consumidor final vai entender, porque quando o inversor, quando o sistema tem proteção contra incêndio, a gente não está falando do disjuntor, a gente está falando de um hardware com inteligência artificial dentro do inversor. Então, para ser mais específico, o inversor que você está me vendendo, você já entrou na concessionária, Lucas? Você compra um carro numa garagem sem perguntar qual que é a marca do fabricante ou qual que é o carro? De forma alguma. De forma alguma. Por que nós continuamos, o consumidor final não pode saber qual que é a marca do fabricante que ele está comprando? Qual que é a marca do módulo? Qual que é o fabricante do inversor? Se esse inversor tem proteção contra incêndio? Estas perguntas, elas fazem parte, porque se você perguntar, por exemplo, se eu te perguntar, Lucas, qual módulo fotovoltaico você trabalha e a marca do inversor? Pode falar, qualquer um aí. Nós trabalhamos com o inversor, principalmente o SolarEdge, entre outros, né? O SolarEdge que é a ponta lá nos Estados Unidos em questão de segurança, né? Como eu falei, a gente preza muito por esse quesito de segurança para o nosso cliente e qualidade também de eficiência e geração. Pronto, então você respondeu, você tem uma marca. Então o consumidor final vai jogar aquilo ali no Google. Né? Hoje a gente tem quais são os inversores que têm proteção contra incêndio. A gente tem a SolarEdge, a gente tem o da Goodwee, que é o nosso fabricante, a gente tem o da Hauer também, que é outro fabricante. Então eu já destaquei 3 inversores aqui, 3 marcas sem nenhum, né? Eu sempre falo, eu trabalho pela conscientização do setor energético, do setor solar fotovoltaico. Então eu já te dei 3 princípios de marca que o consumidor pode jogar no Google e ele vai entender que aqueles inversores, aquelas marcas ali, elas sim têm proteção contra incêndio. E aí, lógico, se uma empresa, um fabricante, ele está preocupado com a segurança da sua vida, ela está preocupada com outros requisitos como geração e eficiência energética. Perfeito. E nesse sentido, o consumidor ele passa a ser responsável também por essa aquisição. Porque existe muito segredo, né, Merivaldo? Quando tem uma proposta comercial, é muito segredo, que tipo de equipamento que está usando, Sim. quais são os módulos, quais são os inversores, porque não pode falar. E de repente, né, existe uma certa má-fé também de alguns colegas de dizer que o cliente ele vai ter uma geração que de fato ele não vai ter por aqueles equipamentos que estão sendo propostos para ele, né? Exatamente. E assim também o consumidor final... Fiquem muito atentos, por exemplo, quando você pega uma proposta e aí você tem lá, módulo fotovoltaico, ele lista um monte de módulos. Ele não te dá a certeza de qual módulo que ele está vendendo ou de qual inversor. Ele coloca uns 10 fabricantes. O que essa empresa está fazendo, consumidor final? Ele está falando simplesmente o seguinte, você está comprando esse valor de quilowatt e depois eu vou no mercado buscar o equipamento mais barato. Exatamente. É uma estratégia, ele está sendo desonesto? Não, ele te colocou ali uma várias de opções e depois ele vai para o mercado buscar aquilo que mais convém a ele. E como você falou, lógico que existem empresas que prezam por a qualidade, mas também a gente sabe que tem empresas que, infelizmente, por uma má-fé ou por uma outra situação de desinformação, não busca isso. Por exemplo, qual empresa hoje, ou qual, de repente vocês podem buscar aqui, fora esse podcast, que falou que a partir do ano que vem, ou que já existe equipamentos que têm proteção contra incêndio? Eu acredito que muitos, Lucas, aqui é a primeira vez que está escutando sobre esse assunto, o consumidor final, que existem inversores que têm proteção contra incêndio. Com certeza, e a gente precisa levar informação, inclusive faz parte da missão da Vessel, junto com a missão do Merivaldo, de estar levando informação para o consumidor final, estar transformando o setor de energia como um todo, educando, trazendo informação. E a nossa missão da Vessel, eu sempre vou estar ressaltando, é viabilizar a transição energética. E para a gente viabilizar a transição energética, nós precisamos conscientizar tanto os prestadores de serviço como o consumidor final, você que consome, tanto dos benefícios financeiros, como benefícios de eficiência,
como do benefício, principalmente, de proteção do patrimônio e da vida. E acho que esse é o ponto fundamental. Então, se você está nos assistindo, eu vou lhe dar a oportunidade de salvar uma vida, quem sabe, e está encaminhando isso para um colega, para um amigo que está pensando em fazer um projeto fotovoltaico. Com a vida a gente não brinca, então segurança em primeiro lugar. Esse é o lema que a gente traz na Versus, segurança e qualidade em primeiro lugar. E nós já estamos no mercado há 8 anos, Merivaldo, já temos experiência, mais de 800 clientes, mais de 800 projetos instalados, homologados, e a gente está nesse processo de levar solução para o cliente final. Levar solução de eficiência, levar solução financeira, levar solução de segurança energética. Então eu quero te agradecer mais uma vez aqui por esse episódio, por estar com a gente, compartilhando informação, fazendo ponderações muito relevantes e te passar a palavra, novamente te indicar como um excelente profissional que você é a nível nacional, que você divulgue um pouco do seu trabalho, um pouco do que você tem feito, tem revolucionado aí no setor de energia. Bom, é sempre uma satisfação, né, falar de energia, falar de sistema solar fotovoltaico. De fato, como a gente falou, do ponto financeiro, do ponto de rentabilidade, do ponto de sustentabilidade, né, que ninguém fala mais isso, mas gerar a sua energia no ponto de consumo é totalmente sustentável para o planeta também, né? Apesar que essa pegada parece que a rentabilidade passou na frente, mas a gente tem esse caráter. E peço aí informações, a gente faz muito trabalho, Lucas, de conscientização no meu Instagram, né? E o pessoal muitas vezes vai no meu Instagram e aí ele encontra informações, porque hoje eu estou trabalhando muito com as empresas, mas a informação ela tem que chegar no consumidor final. Uma informação séria, uma informação com dados, uma informação que possa validar você a buscar a melhor empresa para que você faça seu sistema solar fotovoltaico com segurança. Então é Merivaldo Brito com 2T, a gente fica à disposição e sempre um prazer estar com vocês aqui falando de energia. Maravilha. E a gente vai se encontrar no próximo episódio. Eu sou o Lucas Santos, sou diretor executivo da Vessel Soluções em Energia. E nossa missão é viabilizar a transição energética e conectar o mundo à energia limpa. Esse mundo pode ficar melhor com a sua geração de energia. E o seu bolso também agradece, hein? É isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu!